Olá, olá, Dark Traders! Sejam muito bem-vindos ao Darkcast, o seu encontro diário exclusivo com a nossa comunidade Dark Trader, onde a gente descomplica o mercado e transforma dados complexos em decisões de trade super objetivas. Eu sou o Speaker 1 e é um prazer enorme ter vocês aqui com a gente hoje, terça-feira, 23 de setembro de 2025. E acreditem, vocês estão prestes a mergulhar em uns 10 minutinhos que, eu prometo, podem realmente mudar a forma como vocês encaram o pregão de hoje. Preparem o bloco de notas, ajustem o gráfico e vamos com tudo. Hoje, o nosso mapa de guerra vai ser traçado para os futuros de S&P 500, o famoso ESF, e também para o Nasdaq 100, o nosso querido NQF. E para nos guiar por essa jornada, temos aqui o nosso especialista, o Speaker 2. Speaker 2, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Darkcast. Qual é a sua visão geral para o cenário de hoje? O que o mercado nos reserva? Muito obrigado, Speaker 1. É um prazer imenso estar de volta e compartilhar essa análise com a nossa comunidade. Bom, para começar, o pregão de hoje está se desenhando com um leve viés de continuidade compradora. Mas tem um grande porém aqui, tá? Estamos em uma zona de decisão crítica para os dois índices. Isso significa que é um ponto-chave onde o mercado pode tanto continuar subindo quanto dar uma virada rápida. E o VIX, aquele nosso medidor de medo, né? Ele está bem estável, em 16,03. Isso é um sinal positivo, indica que o risco está controlado, sem picos de proteção ou de pânico que a gente costuma ver em momentos de muita incerteza. Não há nenhum alarme de estresse disparando agora, o que é um bom começo. Excelente, Speaker 2. E essa questão do VIX estável já nos dá uma certa tranquilidade. Mas você mencionou a volatilidade implícita, a AIV30, certo? Ela é diferente para o S&P e para o Nasdaq, certo? Poderia nos explicar o que esses números nos dizem e o que significa essa diferença? Com certeza, é um ponto crucial. Para o S&P 500, o ESF, a volatilidade implícita, ou AIV30, está em 12,94%. Esse valor é considerado normal, sem sinais de estresse. Ou seja, o mercado não está esperando grandes oscilações fora do comum para o S&P. Agora, para o Nasdaq 100, o NQF, a AIV30 está um pouco mais alta, em 17,28%. Esse levemente elevada é um alerta, Speaker 1. Porque uma AIV30 mais alta no Nasdaq pode favorecer reversões rápidas, movimentos mais bruscos. Então, o Nasdaq pode ser um pouco mais volátil hoje. Em termos de movimentação de opções, nas últimas 24 horas, a gente observou um fluxo defensivo bem interessante nas pontas de put para o ESF, especialmente em strikes como 6.400 e 6.675. Isso indica que alguns players estão se protegendo contra quedas maiores. Já no Nasdaq, o que chama a atenção é um forte magnetismo na casa dos 25 mil, com o mercado praticamente fixado nesse nível. Parece que 25 mil é um ímã poderoso para o NQF, pelo menos por enquanto. Magnético de fato, entendido. Então vamos aprofundar no S&P 500, o ESF, nosso diagnóstico completo. Qual é o ponto crucial do spot atual e o que os níveis de Call Wall, Gamma Wall e Max Pain estão nos dizendo? Porque eu sei que para os nossos alunos Dark Traders esses termos são música para os ouvidos, mas para quem está começando pode parecer um pouco técnico. Ajuda a gente a descomplicar isso, Speaker 2. Claro, Speaker 1, essa é a nossa missão. O spot atual do ESF está em 6.751. E Speaker 1, esse é um ponto extremamente sensível. Por quê? Porque ele está exatamente em cima da Call Wall e da Gamma Wall 0 DTE, ambas nos 6.750. Pensa assim, a Call Wall é como um teto de resistência, um nível onde muitos vendedores de opções de compra estão posicionados, criando uma barreira. E a Gamma Wall 0 DTE significa que há muita atividade de opções que expiram hoje, concentrada ali, amplificando esse efeito de parede. É um verdadeiro muro. Além disso, o Max Pain do dia, que é o preço onde a maior quantidade de opções expiraria sem valor, causando o maior sofrimento para os compradores, está em 6.740. Isso reforça a ideia de que o preço pode ficar pinado ali, perto do fechamento, sendo puxado para esse nível. E não podemos esquecer do Key Gamma Strike, em 6.700, que é uma zona clássica de magnetismo institucional, um ponto onde os grandes players tendem a agir. Abaixo disso, temos a zona de HVL, o High Vol Level, em 6.730, que oferece um suporte técnico momentâneo, um ponto onde a volatilidade pode se acalmar ou reverter brevemente. Para completar o quadro, o nosso Hero atual, que mede o fluxo comprador e vendedor institucional, está em mais 9,9 milhões,
indicando uma presença compradora, mas sem aquela agressividade esmagadora para cima de imediato. Uau, então é uma verdadeira teia de níveis ali na região dos 6.750. O mercado está travado, certo? Qual a interpretação prática disso para o dia e quais seriam os setups que os nossos dark traders devem observar? Exatamente, Speaker 1. A interpretação é que o mercado está preso entre essas forças de hedge, de proteção e esse forte magnetismo. Ele só vai romper essa situação se algum gatilho macroeconômico ou uma ação institucional de peso conseguir desequilibrar essa balança. Então, para os setups do dia, acima de 6.770, o ESF abre espaço para buscar o alvo em 6.800, que é uma zona de GACS positivo superior, onde o momentum pode acelerar. Já se ele perder 6.730, o foco se volta para o suporte em 6.700 e, na sequência, 6.675. Nosso cenário base hoje é um range trading, uma negociação dentro de uma faixa, entre 6.330 e 6.750. É um dia de cautela e precisão. E para os sinais dark traders, fica o alerta. Um breakout validado acima de 6.770 tem um alvo técnico em 6.800. Mas cuidado! Um breakdown, uma quebra abaixo de 6.675, valida um fluxo de puts e pode nos levar a 6.650, com potencial de aceleração de queda. Análise cirúrgica para o S&P. Agora vamos mudar o foco para o Nasdaq 100, o NQF. Qual o diagnóstico completo para ele? Ele também está colado em algum nível crítico como o S&P? O Nasdaq sim, Speaker 1, está numa situação bem parecida, mas com suas particularidades. O spot dele está exatamente em 25 mil. Isso mesmo, literalmente colado na Call Wall, na Gamma Wall 0 DTE e também em uma resistência técnica de mercado. É como se fosse um ponto triplo de resistência. O HVL, o High Vol Level, está em 24.940, que é uma zona conhecida de reversão técnica. Ou seja, se o preço chega ali, há uma grande chance de vermos um movimento contrário, uma reversão. O Max Pain para o NQFAP está em 24.740, indicando que pode ser o alvo de pinagem no fechamento. O Key Gamma Strike, um suporte estratégico importante, está em 24.525. E por fim, a Put Wall, que é o último baluarte defensivo, está em 24.440. É o último nível forte de suporte que temos no radar. Nosso hero atual pro Nasdaq é de mais 1,7 bilhão, o que mostra uma presença de compras institucionais, mas como no S&P, não são compras agressivas a ponto de explodir o preço para cima de imediato. Entendi. Então o Nasdaq também está em um ponto de indefinição, mas com compras institucionais. Qual a sua interpretação para essa situação e quais os setups que a nossa comunidade Dark Traders deve ficar de olho? A interpretação é que o mercado ainda não decidiu se vai romper com força ou se vai fazer uma realização parcial, talvez um pouco de lucro. Ele está em uma encruzilhada. Para os setups do dia, se o Nasdaq conseguir se manter acima de 25.050, ele abre espaço para buscar 25.200, que é uma zona de GACS positivo e outra resistência importante. Mas, se ele perder o 24.940, o alvo imediato é 24.740, e em caso de aceleração de queda, 24.525. Nosso cenário base para o Nasdaq é uma congestão, um vai e vem lateral entre 24.940 e 25.000. E os sinais Dark Traders são claros. Um breakout validado acima de 25.050 aponta para 25.200 como alvo. No entanto, a perda de 24.940 gera uma pressão vendedora que pode nos levar até 24.740, com um risco real de um flush técnico, uma queda mais acentuada se houver aceleração nesse ponto. Claríssimo! E agora, Speaker 2, vamos à análise de fluxo, o famoso Tape Reader de opções. O que as mãos grandes estão fazendo? Porque no fim das contas é isso que realmente interessa, certo? Com certeza, Speaker 1. O tape das opções é como a gente lê as intenções por trás dos movimentos. É ali que a gente vê o que as mãos grandes estão realmente fazendo. Hoje, destacamos alguns trades importantes no ASZ25, o futuro do S&P. Primeiro, e isso é um alerta, a Put 6.400 de dezembro de 2025 está sendo repetidamente comprada. Isso sinaliza um hedge, uma proteção contra um crash maior, uma queda mais forte no futuro. É um sinal de cautela dos grandes players. Segundo, a Call 6.750, que expira em 30 de setembro, está sendo vendida. Essa é uma defesa explícita da resistência atual em 6.750, reforçando aquela ideia de teto que falamos. E em terceiro, temos a Call 6.705, de curto prazo, sendo comprada, o que indica uma sustentação, um suporte comprador ali naquele nível. No total, o fluxo líquido em opções do ES foi de menos 542 milhões de dólares, o que significa uma pressão líquida vendedora institucional.
Os dealers, que são os formadores de mercado, continuam em long gama, o que é bom para a estabilidade, mas já começaram a mostrar um recolhimento defensivo. A estratégia aqui: evitem rompimentos falsos. Confirmem sempre com o delta o volume e o fluxo real antes de se posicionarem fora dessas zonas de magnetismo. Excelente, Speaker 2! E falando em risco e volatilidade, como a gente interpreta o VIX abaixo de 17 nesse cenário? Existe algum alerta importante sobre a regra de ouro do Dark Trader que devemos ter em mente? Boa pergunta, Speaker 1. O VIX abaixo de 17, como está hoje, nos diz que não há risco sistêmico no radar. O mercado não está em pânico generalizado. Esse ambiente é propício para reversões técnicas, especialmente porque os dealers estão em long gama, o que significa que eles absorvem bem o impacto quando o mercado se aproxima dos extremos. Eles têm capacidade de conter movimentos. Mas, atenção! Se o VIX passar de 16,75 e os índices estiverem testando suportes, aí sim o risco de um flush, de uma queda mais abrupta, aumenta consideravelmente. E a regra de ouro do Dark Trader é clara. Volatilidade baixa com o spot, o preço em uma resistência, é uma oportunidade de venda técnica com risco controlado.